Inventário com herdeiro menor ou incapaz diretamente no cartório. É possível de ser realizado? Eu sou Isabela, advogada, especialista em sucessões, trabalho especificamente com inventários e planejamentos sucessórios. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre possibilidade de realizar o inventário no extrajudicial, mesmo havendo menor ou incapaz como partes no inventário. Mas antes, dá uma mãozinha aí pro canal, curte, se inscreve. Agora bora lá pro conteúdo? É possível fazer inventário com herdeiro menor ou incapaz diretamente no cartório? Eu já havia explicado um pouquinho para vocês a respeito disso lá no meu Instagram. Inclusive na data que eu gravei o vídeo lá, eu informei para vocês que as alterações, apesar de já estarem aprovadas, elas ainda não estariam em vigor, porque seria necessário aguardar a publicação da nova resolução para que essas alterações pudessem entrar em vigor. Pois bem, a nova resolução ela foi publicada no dia 26 de agosto, a resolução número 571. Então, a partir desta data, as alterações agora já estão em vigor. Essa resolução ela trata de atos notariais relacionados a inventário, partilha, separação e divórcio consensual e extinção consensual de união estável. Eu vou reforçar aqui 3 pontos importantes com relação ao inventário extrajudicial, que é aquele feito diretamente no cartório. Primeiro ponto, possibilidade de lavratura do inventário extrajudicial, mesmo havendo menores ou incapazes como parte no inventário e sem autorização judicial. Com relação a esse ponto, eu tenho algumas observações a fazer. Sem dúvida, essa autorização ela foi muito importante. Ela teve como intuito possibilitar aos herdeiros uma forma mais rápida de realizar o inventário e, consequentemente, diminuir o fluxo de inventários contendo menores e incapazes como partes diretamente no sistema judiciário. Segundo dados do Judiciário Brasileiro divulgados pelo STF, até o final de 2023, já existiam quase 84 milhões de processos das mais diferentes áreas tramitando no nosso sistema judiciário. Então, realmente, o nosso sistema judiciário ele está sobrecarregado. Com relação a essa nova resolução que foi publicada, a 571, existem algumas exigências que foram inseridas nela que podem fazer com que essa possibilidade de realizar o inventário no extrajudicial, quando houver menor ou incapaz como parte, na prática se torne inviável para alguns casos. Isso porque a partilha de bens ela precisará ser feita em parte ideal sobre cada bem imóvel que estiver contido no inventário. O que isso quer dizer? Se for seguir o que está realmente descrito nessa nova resolução, não basta apenas garantir a cada um dos herdeiros uma parte igual na divisão da herança, um quinhão igualitário na divisão da herança. Eles terão que permanecer em condomínio em cada um dos bens, ou seja, todo imóvel que tiver contido naquela herança terá como dono todos os herdeiros desse inventário, incluindo o menor de idade ou incapaz. E por que na prática isso é ruim? Porque se futuramente esses herdeiros precisarem vender esse imóvel, eles terão que ajuizar uma ação de dissolução de condomínio, que é o que já ocorre hoje. Porém, como tem menor envolvido, além do juiz, o Ministério Público também terá que se manifestar favorável a essa venda. E, possivelmente, esse processo vai agarrar, porque tem que ser demonstrado que o menor de idade não será prejudicado com a venda de parte desse patrimônio. Então, resumindo essa questão, não adianta acelerar o inventário para que ele finalize de forma rápida, sem pensar nas consequências que essa divisão igualitária em condomínio poderá acarretar no futuro aos herdeiros. Segundo ponto que é importante ressaltar. Sempre que houver menor ou incapaz como partes no inventário, depois de finalizada a escritura, o cartório precisará encaminhar esse documento para o Ministério Público para que ele manifeste favorável ou não a ele. Ou seja, o processo, apesar de não ser judicializado,
de estar sendo feito diretamente no cartório, ele precisará ser enviado ao Ministério Público e terá que aguardar seu parecer para ser concluído. E sabemos que isso pode demorar. E tem mais, se o Ministério Público não concordar com aquilo que foi realizado no cartório, o processo ele terá que ser remetido à via judiciária e tudo aquilo que foi feito ali não vai valer, ou seja, foi-se embora tempo e dinheiro. Terceiro ponto que eu acho importante ressaltar, possibilidade de venda de bens do espólio antes de finalizar o inventário. Com essa possibilidade de venda antecipada de bens durante o processo de inventário, os herdeiros eles poderão pagar não somente o ITCD, que é o imposto cobrado sobre a herança, mas também demais despesas do inventário, como honorários advocatícios, taxas cartorárias, entre outras coisas. Além disso, foi estipulado o prazo de 1 ano da venda deste bem para que sejam pagas todas essas despesas do inventário e ele possa ser concluído no extrajudicial. No entanto, é aqui que vem o problema. Para que isso ocorra, o inventariante, além de estar autorizado por todos os herdeiros, ele precisará prestar uma garantia real ou fidejussória. E o que isso quer dizer? Basicamente, que o inventariante terá que prestar uma garantia real, seja através de um fiador, de uma penhora de um imóvel ou de uma caução, por exemplo. E quem que vai querer fazer isso, gente? Que inventariante que vai querer fazer isso com o próprio bem dele? Prestar uma garantia com o dinheiro dele, com o bem dele? Então, assim, foi válida a intenção de autorização dessas novas mudanças para buscar agilizar o processo de inventário no extrajudicial. Mas, como eu já havia dito e estou reforçando, na prática, será necessário rever alguns pontos dessa resolução para que ela se torne realmente funcional e atenda ao seu propósito. Por enquanto, teremos que analisar caso a caso para ver se será realmente válido realizar o inventário no extrajudicial quando houver menor ou incapaz nessas condições. Gostou desse vídeo? Então se inscreve aí no canal, deixa um like para que eu possa produzir ainda mais conteúdos para você.